Olá, vamos agora começar a nossa revisão de ciências, né? E eu vou pedir para você colocar o seu livro na página 192, para a gente revisar aqui alguns conceitos, né? Então, o primeiro conceito que eu gostaria de revisar com vocês é exatamente recurso natural. O que são os recursos naturais? São todos os componentes provenientes dos ambientes naturais, que podem ser utilizados direto ou indiretamente pelo ser humano para atender às suas necessidades. Que recursos são esses? Os minerais, a água, o ar, a luz solar, os seres vivos, dentre outros componentes. Tá certo? Então, o ser humano ele utiliza esses recursos para produzir alimentos, roupas, objetos artesanais, industrializados, gerar energia e outras atividades. Os recursos naturais, eles podem ser renováveis ou não renováveis, tá? Então, vamos seguir para a próxima página para a gente fazer essa diferença entre recursos naturais renováveis e não renováveis. Então, os renováveis são aqueles que não se esgotam, né? Eles se renovam a um ritmo constante superior ao do seu consumo. Essa renovação ela pode ser natural ou pode ocorrer pela ação do ser humano. Podemos citar como exemplo a água, a luz solar, o ar, o solo e os vegetais. Atualmente, o ser humano tem ampliado a utilização dos recursos naturais renováveis, como o vento, a luz solar e até mesmo as ondas do mar para gerar energia elétrica. E os recursos naturais não renováveis são aqueles que podem se esgotar no ambiente, pois a sua renovação geralmente envolve milhões de anos. Além de serem consumidos a um ritmo superior ao de sua renovação, os recursos naturais não renováveis não podem ser repostos no ambiente pelo ser humano. Os combustíveis fósseis, como o petróleo e o gás natural, são exemplos de recursos não renováveis. E na próxima página, que vai ser a página 200, né? Você vai procurar aí a sua página 200, para a gente falar sobre agricultura sustentável, né? Então, o que é essa agricultura? É uma agricultura realizada com o uso de técnicas que protegem e recuperam os recursos naturais, sem deixar de produzir alimentos de maneira eficiente. Então, nós estudamos, né, que a agricultura pode causar alguns danos ao ambiente e aos seres humanos, mas, né, a agricultura sustentável vem exatamente fazer o contrário, né? Ela utiliza algumas técnicas que protegem e recuperam os recursos naturais. Vamos saber que técnicas são essas. A primeira que a gente pode citar aqui é o plantio direto. É uma técnica na qual os vegetais são cultivados sobre os restos da plantação anterior, ou seja, não precisa queimar, né? Assim não é necessário realizar queimadas para o preparo do solo. Além disso, os restos vegetais mantêm o solo protegido e fornecem nutrientes para a nova plantação. Há também a rotação de culturas, que é uma técnica na qual se alterna as espécies de plantas cultivadas em uma área a cada plantio. Essa técnica reduz o desgaste do solo e a aplicação de fertilizantes. Cada espécie cultivada absorve do solo determinados nutrientes e em maior quantidade, esgotando-os ao longo do tempo. Ao alternar as espécies cultivadas, a cada plantio alternam-se também os tipos de nutrientes absorvidos em maior quantidade do solo. E isso contribui para manter o equilíbrio das reservas de nutrientes do solo ao longo do tempo, né? Então, são essas duas técnicas que a gente pode citar aqui na agricultura sustentável. E aí, agora a gente vai para vamos para a página agora, 204, nós vamos falar, né, de algumas ações que nós devemos adotar em nosso dia a dia, que é o consumo consciente.
Então, para isso, antes de adquirir um produto, é necessário refletir se realmente você precisa dele, evitando comprar por impulso. Então, após o seu uso, alguns objetos podem ser reutilizados, ou seja, utilizados para uma função diferente daquela para a qual eles foram produzidos. Vamos ver aqui alguns exemplos, né? Então, a gente tem aqui a garrafa de plástico, né? Que a gente chama de garrafa PET. Ela era uma garrafa onde era armazenado água e virou um jarro de planta, né? Há também os objetos que podem ser reciclados. Nesse caso, eles são transformados e sua matéria-prima é utilizada na produção de novos objetos. Aí tem, ó, os papéis que foram transformados em sacolas, né? Sacolas de papel. E aí nós vamos agora revisar alguns temas desse capítulo. O que foi que a gente estudou aqui? Nós estudamos os recursos naturais, né? Vimos que eles podem ser renováveis ou não renováveis. Também estudamos a utilização desses recursos pela agricultura e pela indústria. Pode ou não degradar o ambiente. Isso depende de como são utilizados. Então, o uso dos recursos naturais pode gerar danos ao ambiente e aos seres vivos. A utilização dos recursos naturais deve ser feita de modo consciente e sustentável. O consumo consciente, a reutilização, a reciclagem e a agricultura sustentáveis vão economizar os nossos recursos renováveis, como a água, a luz, luz solar, o solo, o ar e os vegetais, e também os não renováveis, que são os combustíveis fósseis, como o petróleo, a gasolina, o gás natural e outros, né? Tá certo? Então, esse é a primeira parte da nossa revisão, tá bom? Então, gente, no capítulo 9 no capítulo 8, quer dizer, né, nós estudamos algumas situações relacionadas às propriedades dos materiais. Então, vamos lá, a gente estudou a condutibilidade térmica, que está relacionada à capacidade dos materiais de conduzir calor, a condutibilidade elétrica, que está relacionada à capacidade dos materiais de conduzir corrente elétrica, né? Uma característica também desses materiais é a densidade, né? Relacionada à massa de um corpo e o volume ocupado por ele. Então, os materiais com propriedades magnéticas são capazes de atrair também aqueles feitos com alguns tipos de metal, como os ímãs, né? A solubilidade se refere à capacidade que o material tem de se dissolver em outro, como, por exemplo, a água com o açúcar, o sal com a água, e a elasticidade, que está relacionada à capacidade do material de voltar à sua. Após ser esticado ou comprimido, é o caso das bexigas, né? Aqueles balões de aniversário. E em relação à dureza, alguns materiais são mais duros do que os outros. Os materiais que constituem o prego têm maior dureza do que a madeira. Então, agora a gente vai para o capítulo 9, que fala sobre eletricidade. Então, o primeiro assunto que eu gostaria de abordar no capítulo 9 são as usinas, né, os tipos de usinas. Então, vamos começar aqui, Nayara. Então, no capítulo 9, que eu gostaria de destacar são os tipos de usinas, né? Então, vamos começar aqui pelas usinas hidrelétricas. Nessas usinas, a energia do movimento da água é utilizada para gerar energia elétrica. E a maior parte da energia elétrica é gerada no Brasil, provém da usina hidrelétrica, né?
é uma usina muito utilizada no Brasil, a hidrelétrica. E aí, logo abaixo, a gente tem as usinas termoelétricas, né? Nessas usinas, a energia elétrica é gerada pela queima de combustíveis fósseis, como carvão mineral, petróleo e o gás natural. A queima desses combustíveis aquece a água nas caldeiras, produzindo vapor de água. O vapor sob pressão gira as turbinas e aciona os geradores elétricos. E além dessas duas, também a gente pode citar as usinas eólicas, né? Que são, que geram energia elétrica, mas através dos ventos, que fazem as hélices das aerogeradores girarem. Então, o movimento das hélices aciona os geradores elétricos e as usinas eólicas devem ser instaladas em locais com grande ocorrência de ventos. E, por último, a gente tem a termonucleares, que são usinas, né? Energia elétrica, e ela é gerada com base na energia térmica, liberada em ações nucleares, que ocorrem em alguns materiais, como, por exemplo, o urânio. O seu funcionamento é semelhante ao de uma usina termoelétrica, por isso o nome termonuclear. Porém, a energia utilizada para aquecer a água é transformada em vapor e provém das reações nucleares, certo? Então, esses são os tipos de usinas, né? Então, vamos ver a vantagem e a desvantagem de cada uma. A hidrelétrica, quais são as vantagens? Não emitem gases poluentes, utiliza a água, que é um recurso natural renovável, mas, em compensação, provoca alagamentos de grandes áreas, destruição da fauna e flora do local. As usinas termoelétricas, quais são as vantagens? Ela pode ser construída em locais próximos às cidades, porém, emitem gases poluentes na atmosfera e utiliza combustíveis fósseis, que são um recurso não renovável. Aí também a gente tem a energia eólica, né, que utiliza o ar, que é um recurso natural, renovável, não emite gases poluentes na atmosfera terrestre. Mas qual a desvantagem? Poluição sonora, pode interferir nas ondas de rádio e de televisão. E a termonuclear não emite gases poluentes na atmosfera. Produção de resíduos radioativos, riscos de acidente radioativo, utiliza materiais como urânio, que é um recurso natural não renovável. E dessas aí, qual que você acha que é a melhor para o meio ambiente? Agora vamos falar um pouquinho sobre os bons e maus condutores de energia elétrica, né? Então, a gente viu na nossa aula sobre esses bons e maus condutores, né? Que é o pai de Joaquim vai fazer o suco de abacaxi, por isso ele colocou no liquidificador. Será que o liquidificador vai funcionar? Então, o liquidificador vai funcionar porque vai receber energia das usinas, né? Hidroelétricas. E quais são os bons e os maus condutores? Né? Então, existem materiais que são bons condutores de energia elétrica e que são utilizados para fabricar os fios que conduzem energia elétrica de um local até o outro. Em geral, os materiais como o cobre são bons condutores elétricos. E também existem os materiais que dificultam a passagem da energia, né? Como a borracha, o plástico, esses são chamados de maus condutores de energia elétrica. Desculpa. Os fios elétricos que utilizamos em nossa residência são formados por materiais bons condutores, mas eles também têm os maus condutores, que são aqueles conhecidos como os isolantes elétricos, que evitam choques, né? A borracha, como a gente já citou aqui, ó, que é um plástico, né, que é mau condutor, que protege a gente de levar choques, certo? Então, vamos para a próxima página.
Então, nesse capítulo 9 nós estudamos alguns assuntos relacionados à energia elétrica, né, a circuitos elétricos, e aí agora a gente vai revisar. Né? Os circuitos elétricos são ausências de corrente elétrica, então ele está aberto, e quando ele está fechado, é uma corrente elétrica que percorrendo os fios condutores, né? Então, aqui eu tenho a energia, os geradores elétricos das pilhas, né? Eu tenho as usinas elétricas, eólicas, hidrelétricas, termolares e termoelétricas. Eu tenho os acidentes, né? Os riscos de acidente, curto-circuito e choque elétrico, que a gente estudou nesse capítulo 9. Então, um beijão da tia Gláucia, fica com Deus.